Boa tarde, estamos aqui em mais uma podcast e hoje a nossa convidada, ela veio nos visitar faz umas 2 semaninhas e a gente conversou muito sobre o assunto, conversamos sobre outros, tivemos até um café recentemente que gerou várias dúvidas e considerações e a gente falou, vamos fazer outro podcast para explicar mais, aprofundar em um assunto específico. Mas antes eu vou deixar com que ela se apresente, então a nossa convidada de hoje é a Silmara. Sil, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos. É um prazer de novo estar aqui com vocês, podendo esclarecer algumas coisas e levando um pouco mais de consciência para as pessoas e para você especialmente, do que é a sua doença, do que é o seu sintoma, do como você pode se mobilizar para poder melhorar algo na sua saúde que você queira. Porque às vezes a gente faz atividade, tem uma boa alimentação, tem uma vida saudável, mas lá aparece a doença, aparece o sintoma, né? Ou então não consigo. O nosso tema hoje é um tema muito especial para mim, né? É sobre sobrepeso. E aí, às vezes a gente faz e não consegue emagrecer, ou não consegue se manter no peso. Então, por isso eu vim contar para vocês algo além de tudo isso que a gente já fez para poder perder, né? Ou manter o peso que quer, ou o corpo que quer, né? Sim. No último podcast, a Sil explicou um pouco mais o trabalho dela, então eu te convido para assistir, né? Foi o episódio 51. Sobre dengue. Ela explicou sobre dengue, explicou um pouquinho mais sobre o trabalho Isso. também. E então eu vou pedir para ela dar uma passada só por cima para resumir um pouco do trabalho, porque é muita coisa, né? E depois ela vai entrar no assunto de hoje. Então, na última podcast a gente falou sobre dengue, falou sobre doenças respiratórias também, né? A gente entrou Sim. nesse ponto porque a gente tá no inverno, né? Então começa a surgir as ites aí e a dengue tá a todo vapor também, né? Sim. É até uma coisa diferente, porque geralmente nessa época tende a diminuir, né? É. Mas ainda continua com muitos casos. Mas depois ela vai entrar no tema de obesidade. Pra mim, sobrepeso chamou muita atenção porque eu também nunca parei pra pensar em relação a isso. Mas quando você explica, faz um pouco de sentido isso que a gente vê desse... A gente fala esse efeito sanfona, né? Que muitas pessoas sofrem, muita gente passa a vida inteira ali brigando com a balança, né? E sofrendo muito com isso, porque não é só estética. É sobre saúde mesmo, né? A gente tá falando aqui sobre a parte de saúde. Então, eu vou deixar que você explique um pouquinho do seu trabalho, Sil, para quem não conhece, para quem está assistindo pela primeira vez, e depois você fale um pouquinho sobre o assunto de hoje. Bom, eu sou Silmara, eu sou fisioterapeuta de formação, né? E trabalhei muitos anos com as pessoas, tocando o corpo delas, né? E observando o corpo. E aí observava o quê? Durante esse período, que às vezes você fazia uma manipulação, uma manobra para corrigir uma postura, para tirar uma dor, e melhorava um período, num outro momento voltava tudo para trás. Então, às vezes, pessoas que tratavam anos. E eu comecei a conversar com essas pessoas e entender um pouco mais da vida delas, e isso me chamou a procurar as questões emocionais que estariam por trás desses problemas. E é assim que eu construí a minha carreira, vamos dizer, né? Estudando um pouco dessa parte psicoemocional. Então, hoje eu trabalho com a biodecodagem ou biodecodificação, que é um método francês e que busca a origem emocional de todos os problemas. Por quê? Para nós tudo é psicossomático, ou seja, o seu corpo dá sinais para você daquilo que está errado dentro de você, uma transformação que precisa acontecer. Então, a gente passa uma vida, qual que é o nosso grande objetivo? Vamos falar assim, é evoluir, é nos transformarmos, né? Então, a hora que a gente é semeado lá no útero da mãe, você vê, o que a gente faz? A gente cresce e se transforma. Então, de uma célula, você chega a ser trilhões de células, né? Que se diferenciam em vários tecidos. Isso é evolução. Isso acontece há bilhões de anos, né? Desde que a gente era uma célula no universo só. Né? Depois, em algum determinado momento, essa célula não tinha mais alimento ali, não tinha mais vida, a vida estava se esvaindo, então ela teve que fazer o quê? Se multiplicar para poder. E daí começou a origem do ser humano. Então, nós estamos sempre nos adaptando a algo, é o dia inteiro. E quem faz isso para nós é o corpo. Então, se você tem coisas para resolver, às vezes está trabalhando. E aí, nossa, é um negócio que eu não sei, preciso pesquisar. O seu corpo, ele libera substâncias para você fazer isso. Então, você tem que ficar mais alerta. Então, se ele tem uma liberação, por exemplo, de noradrenalina, adrenalina, que faz o seu olho abrir mais, né?
faz a sua circulação ficar um pouco mais acelerada. Se o seu trabalho é pelo pensamento, né? É no cérebro que vai o maior aporte sanguíneo. Então, esse aumento tem que ir lá para você pensar mais rápido, talvez pensar mais. Se você faz coisas com o corpo, é nos músculos que vai. Mas, de uma certa forma, ou de forma geral, o corpo todo recebe esse estímulo de coisas. E depois que passa aquele problema, o corpo volta no funcionamento normal dele, na produção normal, na produção adequada das substâncias para você continuar vivendo. Isso chama homeostase, na verdade. Então, mas e se a gente não resolve o problema? Se tem um problema que não tem solução? Esse corpo fica da mesma forma liberando substâncias, porque ele acha que tem que achar a solução que a gente não achou. E como que isso acontece? Se você é um bebê, por exemplo, que você não tem expressão das suas emoções, não sabe aquilo que você quer direito, você está chegando no mundo e sua mãe tem que trabalhar fora, por exemplo, e você se sente separado dela, né? Ou você se sente distante dos seus pais, você não se sente seguro no ambiente que você vive, o corpo fica produzindo substâncias para encontrar a segurança, para encontrar o colo da mãe, porque são as necessidades que a gente tem no início da vida. Então, nós temos as nossas necessidades de cada etapa da nossa vida e nós temos os conflitos relacionados a elas. E quem faz esse sinal de que tem alguma coisa errada são os órgãos. É a forma que o corpo tem de comunicar. Então, a doença, para nós da biodecodagem, entra nesse caminho. Primeiro, é uma adaptação a algo que a gente não resolveu em algum momento da vida. Aí você fala, mas como que eu sei disso? Porque o nosso inconsciente é uma grande sabedoria que vive em nós. E é ele que dá esses sinais de que isso não está bom. Então, por exemplo, se eu preciso mamar na minha mãe e a minha mãe ou a minha avó ou quem cuida de mim me dá uma mamadeira que não tem o cheiro da mãe, que não tem o contato da pele, que não tem aquilo que eu conheço na gestação já, né? Porque a gente tem lá uma memória gestacional também. Aí o meu corpo começa a responder. Cadê minha mãe? E tem gente que tem até sensação de morte nesse momento, né? Porque a mãe está longe, porque o pai está longe. Então, o corpo ele vai respondendo e vai criando mecanismos para se adaptar. E a doença, ela aparece, ou o sintoma, né? Aparece como uma forma de comunicação, como uma forma de adaptação. Entende? Essa é uma nova visão. Então, a gente quer, que nem você falou no começo, né? Todo mundo fica brigando com a balança, mas nós deveríamos nos reconciliar com a balança, nos reconciliar com a nossa gordura, porque ela tem uma função importante, ela produz substâncias, ela nos aquece, nos protege, né? Porque ela protege, por exemplo, os órgãos internos. Se a gente não tem gordura, você está muito vulnerável. E essa sabedoria é a leitura que o corpo faz. Por isso que ele começa a produzir coisas, entende? Por isso que faz sentido, né? Ver se faz sentido que é uma pergunta mesmo. Eu faço perguntas leigas porque sim, claro. Eu não sei. Então, quando a gente às vezes passa por algum processo, não posso dizer, eu vou dizer por mim. Quando o ano passado, que eu tive o diagnóstico de burnout e tudo mais, que eu entrei numa situação que eu me sentia muito vulnerável em relação às coisas, eu percebi que eu comecei a comer mais nessa época. Então, foi quando eu engordei. Faz muito sentido com o que você está falando, né? Porque talvez o meu corpo compensou isso, né? Na gordura, de sentir mais protegida, né? Isso, exatamente. Pode ser isso e pode ser assim. O burnout, por exemplo, ele é uma aceleração até exagerada dos nossos pensamentos. Isso faz com que a gente se desconecte de nós mesmos. Quando a gente se desconecta de nós, o que acontece com a gente? A gente fica vulnerável, porque, na verdade, tudo que a gente precisa na vida, os caminhos que a gente tem que buscar, as coisas que a gente quer desenvolver, os desejos que a gente quer alcançar, está dentro de nós, a solução, sempre. Então, quando você se sente vulnerável, você poderia viver isso em várias partes do seu corpo, entende? Se você se sente separada de segurança, por exemplo, você podia estar vivendo isso na pele. Se você sente que você não produz mais, por exemplo, que você não consegue pôr seus projetos em dia, né? Porque o burnout, ele faz um pouco isso, ele faz a gente parar, né? Parece que você dá um stop, você não consegue mais pensar, não consegue mais ter vontade das coisas, né? Então,
E se você se sente que você não produz, por exemplo, você poderia ter vivenciado uma doença de ovário, que é onde nós temos o nosso órgão de produção, de criação, entende? Ou então, se você sente que porque você não está trabalhando e não está produzindo e não está conseguindo fazer as coisas, você não consegue mais alimentar o seu filho ou a sua família, podia ser nas mamas. Então, cada pessoa, dependendo de como vive a situação, né? Isso eu estou explicando para chegar na gordura. Ela vai responder numa parte do corpo. E isso a gente chama sentido biológico. A função daquele órgão, o tecido que está afetado, ele fala para nós do nosso conflito. Engraçado que você... Engraçado, né? Engraçado é desesperador. O burnout é mesmo. Que você falou agora uma coisa do ovário. E o ano passado foi a primeira vez na minha vida. Eu faço meus exames regulares, né? De quando eu tive o Caio tem que fazer 12 anos, sempre vou no médico, faço todos os exames, tudo mais. E o ano passado foi a primeira vez que eu tive alteração num exame, no ovário. E aí, pode ser alguma coisa pelo dia que você fez, pode ser do ciclo, mas interessante, durante todos os anos, nunca aconteceu, em época diferente, o ano passado foi a primeira vez que deu uma alteração, e aí falou, não é nada, vamos só observar, né, tende a não ser nada, mas assim, foi a primeira vez na vida que deu alteração. E aí, você falando agora, deu E qual que é a explicação, assim, né? O burnout, assim como a depressão, o pânico, bipolaridade, todas essas toques e autismo, a gente chama de transtornos de comportamento. Ou seja, você tem uma alteração comportamental e assim como a obesidade, o transtorno de comportamento, ele tem muitos conflitos associados. Então, não é um só. Por isso que talvez você tenha engordado e tenha tido coisas no ovário, tenha tido dor no corpo, às vezes dor de cabeça. Porque depende como a gente vai tentando encontrar os caminhos para aquilo não ficar dando estímulos no seu corpo de adrenalina, noradrenalina, o tempo inteiro, o corpo entraria em colapso, o coração pararia, porque a adrenalina e noradrenalina faz esse controle cardíaco também, né? Então, um dos seus órgãos assume o impacto daquilo. Então, por exemplo, se eu vivo aquilo, vou explicar o burnout de novo, como uma perda, por isso que o ovário respondeu. E é por isso que responde o ovário a desconexão e depois você tem que acumular gordura, que talvez você tenha vivido isso como uma desproteção. Entendi. Então, no trabalho, na terapia, a gente tem que trabalhar todos os conflitos que a gente vai encontrando. Então, tem um que é principal, que é reconhecido, né? E tem os outros que, pela linguagem do paciente ou da pessoa que você está atendendo, a gente vai, vamos dizer, fazendo hipóteses do que poderia ser. Então, se a pessoa pensa demais, por exemplo, eu posso fazer uma hipótese ou de que ela é muito mental, ou de que ela está tentando resolver isso na cabeça, por isso que ela tem dores de cabeça. Se a pessoa começa a falar muito, eu queria fazer muita coisa, eu não consigo criar, então poderíamos fazer do ovário. Ou então, se você vem com a patologia, que a patologia já tá com aquilo. Ô, Sil, e, por exemplo, você começou a explicar agora, né, de como identificar. Então, no caso, existe a possibilidade de uma pessoa que ela tem sobrepeso e ela passou, porque você vê, retomando o que eu falei, pessoas, né, que estão há muito tempo ali lidando com isso, entre dietas e outras coisas, e ela fala, não consigo emagrecer, né, eu faço tudo certo, eu vou por ali, mas podem existir casos da pessoa que enquanto ela não resolver esse assunto, que está desencadeando tudo isso, ela não consegue ali sair daquele ponto. Vai, mas volta e fica naquilo. Exatamente. Que não resolve, né? É como se fosse sempre paliativo ali, mas... Isso. Ou em alguns casos nem é paliativo, né? Porque não tem... Não. É assim, se você tem um sintoma, que eu coloco o sobrepeso como um sintoma, e eu acho que a doença seria a obesidade, né? Que seria uma obesidade onde vai te limitando cada vez mais ou vai te trazendo outros tipos de problema. Então, vamos começar. O sobrepeso e a obesidade, mesmo os outros transtornos como a anorexia, essas coisas, eles são multifatoriais, né? Então, não tem uma causa só. A diferença do transtorno de comportamento é que o sobrepeso, a gente fala que está biologizado, ou seja, uma parte do seu corpo está lá produzindo. Só que a gordura, ela tem um monte de função, que eu estava falando há pouco, né? Então, dependendo de como a pessoa vive o conflito,
ela vai desencadear o aumento de gordura por um motivo ou uma causa emocional. Então, a primeira causa que a gente pode colocar, que aparece em todos, são duas, na minha opinião, duas principais que eu já encontrei, que são o abandono, né? E a resistência, eu ter que resistir, eu ter que ser forte, eu ter que dar conta daquilo que eu estou fazendo. Então, eu preciso de um corpo maior para isso. Correto? Porque em algumas espécies, você vê, quanto maior o tamanho, maior o peso, mais eles tomam conta, né, mais das domínio, espécies, mais domínio, e aparecem mais, né? Então, o sobrepeso está um pouco ligado a isso e é ligado à sensação de abandono, ou seja, eu me sinto separado do que é positivo para mim, que pode ser sua mãe, seu pai, pode ser outra coisa, dependendo da fase da vida onde desencadeia, onde começa, porque isso tudo a gente encontra esses momentos exatos na terapia, porque tem um momento exato que programa, outro momento exato que desencadeia, né? Por exemplo, muita gente engorda pós-gestação e não consegue emagrecer, porque às vezes é a forma de lidar com a maternidade, a forma de lidar com a maternagem, e aí isso vem, nós aprendemos lá atrás já, com os nossos pais, e às vezes são informações que vêm dos nossos avós. Então, quando a gente fala de sobrepeso, a gente abre um leque grande, né, de possibilidades, vamos dizer, de trabalho. E aí, se a gente deixa e não trabalha isso, essas emoções que estão por trás dos problemas, ou como você lidou com aquilo, então você fica indo e voltando. Então, posso falar muito de mim, que eu sou essa que sou o efeito sanfona a vida inteira. Eu engordei, eu tinha 10 anos, pós-menstruação, primeira. Então, com 13 anos, eu já fazia dieta. E fiz todas. Nossa, muito novinha, eu só não fiz a cetogênica nenhuma vez ainda, mas eu fiz todas e não emagreci. E hoje eu tenho 60 anos. Conforme eu fui chegando ali, eu falei, não vou emagrecer nunca mais, né? Porque eles falam isso também. E aí tem um monte de crença por trás, né? Você não emagrecia até agora, não vou mais, né? Entrou aí na mudou, menopausa, acabou. Entrou metabolismo, né? Tá, eu era jovem, não conseguia, agora tem muito isso mesmo. Mas veja que interessante. Daí eu conheci a biodecodagem há 5 anos, fui me trabalhando, né? E não emagrecia. O ano passado, eu trabalhei não pela gordura, mas por uma outra coisa, um conflito de resistência, de ter que ser forte, não podia errar, não posso isso, não posso aquilo, era um monte de coisa. Quando eu trabalhei em junho, e aí eu comecei a fazer uma dieta junto, na verdade, porque eu tinha engordado, né? E eu procurei a nutricionista, que é até a Silvia, que vai começar a fazer os podcasts comigo em agosto. E aí eu comecei uma dieta, mas falei, nossa, mas vou demorar para emagrecer. E eu emagreci. E aí, coincidentemente, na mesma época, eu trabalhei esse conflito. Eu emagreci 8 quilos em 2 meses. E aí eu falei, nossa, mas não é possível, né? E aí depois me lembrei que tinha trabalhado um conflito, não por causa da gordura, mas por conta de outros sintomas. E isso foi super. Então, até hoje, eu já emagreci 12. E tranquilamente. Porque o sobrepeso também, a gente tem que olhar um pouco a nossa relação com a comida. O que a comida representa na sua família, para você, socialmente. Então, a gente tem eu brinco que falo que eu tenho uma sociedade que tem um padrão de beleza, de corpo, ao mesmo tempo tem uma culinária que todo dia tem uma coisa nova e mais gostosa. Então, para aquele que é obeso e tem facilidade de engordar, né? Isso é uma tortura. E aí a gente entra sempre assim, eu vou fazer uma dieta de restrição. E a gente não devia ver desse jeito, porque já tem uma restrição emocional. Você entende? Já tem uma falta de amor. Eu já sou uma pessoa que sinto o frio das relações, por exemplo, que a gordura aquece, né? Então, quando eu tenho um problema de gordura, eu posso sentir muito essas relações mais frias, mais distantes, entende? Outra coisa, a gordura também, ela produz um hormônio que chama leptina. Na verdade, é um neurotransmissor. É uma proteína. Essa proteína chega no cérebro para estimular o cérebro e falar, agora já está bom, já tem gordura suficiente para estoque. Então, você não precisa mais comer. Só que quando tem excesso de gordura, tem um excesso de produção desse hormônio, desse neurotransmissor,
que é uma proteína, né? E aí você tem, quando você produz, chega uma hora que faz igual da insulina, sabe? Que você cria uma resistência. De tanto produzir insulina, o corpo começa a resistir aquilo, porque é um excesso. E a gente só percebe isso quando a doença aparece, porque isso tudo é uma forma de proteger você para você continuar vivendo e sobrevivendo. E isso é uma inteligência biológica, entende? Então, quando a gente. E aí, só que isso. Outro dia eu escutei uma frase assim, por exemplo, a infância é um caminho que a gente caminha a vida inteira por ele. Então, tudo que a gente viveu na infância interfere na nossa vida hoje, correto? Por isso que você tem os traumas. Então, o cérebro está vivendo no presente coisas do passado. E aí, o que a gente faz? A gente volta no passado, através de um processo hipnótico, por exemplo, chega lá e arruma outra solução para aquele problema. Ou seja, eu vou lá e ressignifico, eu expresso a minha dor, às vezes, do bebê, né? Falo com a minha mãe coisas que eu não podia falar na época e às vezes a gente nem tem memória, né? Porque era muito petitico. Então, quando eu expresso isso, meu cérebro entende que eu resolvi o problema, a demanda. E aí começa a afetar a sua vida no presente da mesma forma. Só que daí ele entende, então não precisa agora mais produzir gordura, porque a Camila está protegida, está tudo bem. Ou não precisa mais produzir gordura, porque a Silmara, o que ela tá? Ela não precisa mais resistir, não tem problema nada ser frágil, pedir ajuda, dividir as coisas com as pessoas, né? E aí, conforme você vai aprendendo isso e ressignificando as coisas, é como se a doença perdesse a função, entendeu? É bem complexo porque é para as pessoas entenderem, ver o problema, né? Antes de você resolver o problema, você precisa identificar ele, entender como um problema, né? E saber que isso existe. Então, primeiro, saber que existe, né? Você está aqui explicando, mostrando que existe isso, né? Depois, identificar. E, Sil, como funciona hoje, assim, as pessoas que chegam até você? Geralmente, elas chegam com essa consciência do problema? Ou você vai descobrindo junto? E como que isso funciona? A pessoa não tem consciência mental, porque a mente da gente, ela é o pensamento, ela é a coisa que é racional. Então, ela calcula, não é? Eu penso que eu tô gorda, por exemplo. Eu olho no espelho e vejo que eu tô gorda, mas eu sinto. E às vezes, primeiro que as pessoas não têm muita consciência de que tem coisas emocionais e que dá para se resolver. Por trás de qualquer problema que você tenha, seja um câncer, seja um sobrepeso, seja uma gripe, qualquer coisa dá. É que tem coisas que são passageiras e às vezes já se resolve por si. A gente, que nem eu estava falando, a gente entra e sai de conflitos o tempo inteiro. Sim. E o corpo vai se adaptando e volta na normalidade. Ele adapta e volta à normalidade, é isso que vai fazendo. Só que quando essas coisas mais profundas não têm solução, então ele fica disparando as substâncias e as reações. Isso é uma coisa. A pessoa não tem consciência, porém, o corpo, ele tem uma sabedoria. Então, quando você fala assim, uma pessoa que tem um sobrepeso, e você pergunta assim, em algum momento da sua vida você se sentiu abandonado? Imediatamente aquela memória vem, se esse for o conflito. Ou então, em qual momento da sua vida você teve que resistir? Entende? E aí, imediatamente, vem uma lembrança, ou vem um flash, fala, a vida inteira eu fui assim. E aí, isso num primeiro momento da sessão. Quando a gente entra no protocolo, mesmo que a gente chama protocolos de retorno à saúde, que o Christian Flash criou vários, mais de 300 tem, para cada coisa a gente trata de uma forma. E a gente volta num processo hipnótico lá no passado, e dá, por exemplo, espaço para esse inconsciente se abrir e mostrar qual é o problema, né? E aí o corpo entende que ele tem que ir naquele lugar, porque existe uma sabedoria em nós, que a gente não acessa quando está muito no mental, quando está muito acelerado, ou para fora, ou quando você vai lá, você já tem a restrição. Aí você vai no médico ou na nutricionista, ele fala, você não pode comer isso, você não pode. Isso é como se falasse lá nas suas células.
As suas células vão falar, pronto, lá vai ela restringir de novo, às vezes precisa acumular. Então, o que você faz? Você restringe a alimentação, suplementa hoje, né? Restringe, emagrece, só que quando você vai, depois com o tempo, você vai parando aquela dieta, vai parando e aí você vai voltando naquele peso. Se você for lá e trabalhar esse conflito de desproteção em um momento preciso que ele acontece, quando você chega, vamos dizer, quando essa informação chega na sua célula, a sua célula começa a produzir outras coisas de forma diferente, que você não precisa mais daquilo, não precisa mais da gordura, ou não precisa mais daquele tumor. O próprio corpo encontra o caminho para voltar na homeostase, ou na normalidade. Então, é um trabalho que mexe lá no nosso inconsciente, mexe naquilo que é mais profundo em nós. E aí você fala, a pessoa tem consciência? Muitas vezes não tem, principalmente da emoção que está por trás, não tem. E outra coisa que acontece é que, às vezes, a dor é tão profunda, vivenciada, em algum momento de muita fragilidade, que ela fica dando volta naquilo. Então, às vezes, você chega lá, vai chegando próximo do problema, ela fala, mas eu um dia vivi, mas fiz não sei o que com a minha mãe, entende? Ela desvia, então a gente tem que, conosco mesmo e com a pessoa, ter muita paciência, muito acolhimento, né? Porque o gordo, normalmente, ele não tem isso com ele mesmo, né? Ele se olha no espelho, às vezes ele tem raiva dele, às vezes ele não gosta do que ele vê, ele tá sempre... E isso que acaba acontecendo, a própria emoção da pessoa vai disparando o conflito. Então, primeiro você tem uma experiência externa, que você não encontra solução interna, e depois a própria emoção dispara aquele conflito, entende? E aí você olha no espelho e fala, nossa, mas tô feia demais. Nossa, mas olha, a gordura não sei o quê, a banha não sei o quê, não é? E aí, quanto mais você vê isso externamente, mais dentro de você... Então, vai acumulando durante o tempo na vida. Por isso que não é uma coisa simples, né? A gente tá falando assim, parece simples. Você volta lá, desprograma, mas não é assim. É um processo. A gente tem que ter... E a dica que eu dou para as pessoas que têm isso é começar a se olhar de outra forma. Então, se não gosta de se ver no espelho, ou se faz tempo que não se vê, né? Começa de outra forma, tocar a pele... Passar um creme, ter coisas que tem cheiro gostoso perto, se dá esse carinho, né? Porque provavelmente você não teve. Por isso que a gente se sente separado, por isso que a gente sente o frio, por isso que a gente sente o abandono, ou a desproteção, ou tem que ser resistente, porque eu tenho que viver, né? Eu tenho que fazer. Então, a gente vai se dando isso, né? E às vezes isso começa a fazer com que você se olhe no espelho de outra forma. E hoje em dia a gente vive muito para fora, né, Camila? Tudo é para fora, né? E eu sempre dou essa dica também para as pessoas aprenderem a parar um pouco, olhar para dentro, não só uma vez por ano nas férias, mas uma vez por dia, uma vez por semana, né? Parar um pouco. Nem que for aquele seu momento de oração, né? Olhar para dentro um pouco, sabe? E começar a se conhecer para saber as reações que você tem, né? Normalmente, quando são doenças, que assim, nós temos 3 níveis. Primeiro, a doença não é a primeira adaptação. A doença é a última. Nós temos primeiro uma sensação, depois nós temos uma emoção que vem e depois que a doença aparece. Então, se a gente conseguisse reconhecer tudo isso, né? Por exemplo, tem um filho que é hiperativo, que é agressivo. Então, o que ele precisa? Ou ele está se sentindo desprotegido, ou ele está se sentindo meio separado. Eu tenho que dar isso para ele. Se ele começa assim, só com a sensação, ele começa a sentir isso, talvez ele não desenvolva problema de pele, por exemplo. Uhum. E nem obesidade, né? Porque hoje tem muita criança obesa, né? Sim, pequenininho, né? Bebê, assim, até Isso. 1 aninho já tem várias As estatísticas são... os prognósticos estatísticos são bastante tristes, eu acho. Porque diz que até 2000 e... Eu não lembro se é 50 ou é 30, sabe? Que 85% da população vai ser obesa. Hoje é metade. Nossa. Então, é muita coisa, né? Isso que você falou sobre, por exemplo, nossos hábitos alimentares, né? Principalmente, vamos falar nós, brasileiros, assim. A gente come muita coisa in natura, de fato, muito mais que muitos países, a gente tem Sim. esse hábito. Mas, ainda assim, isso cada dia é mais restrito, até pelo acesso que a gente tem às coisas, né? Então, hoje, o que você compra não é mais
orgânico, né? Tem tudo isso. Então, assim, às vezes a gente tá comendo uma coisa achando que é saudável e não é. Mas, além da gente ter o hábito de colocar muita coisa nas comidas, né? A gente deixa tudo mais completo, vamos dizer assim. Tudo a gente coloca mais coisas. Então, é essa recompensa da comida, a gente tem acesso a muita coisa. Isso. E a parte industrializada também, né? Do fast food, por conta do nossa forma de viver, o nosso comportamento de vida, tá se tornando nossa vida corrida, não tem tempo pra nada, então a alimentação acaba sendo... Não é o momento que você para comer. Muita gente não tem aquilo de sentar, vou me alimentar agora. Você só faz uma coisa que é pra suprir uma necessidade do corpo. Você come por necessidade. Porque eu preciso comer alguma coisa, não vou parar em pé. Isso, então, você come alguma coisa ali, você nem sabe o que você tá comendo, você nem sente o gosto da comida, você só engole. Então, você mastiga mal, você come mal, você não sente. Então, tudo isso colabora para essas estatísticas, eu acredito, né? E aí, o corpo não sente a nutrição necessária, o que ele faz? Ele acumula coisas. Às vezes, ele acumula gordura no fígado, às vezes, ele acumula açúcar no sangue, e aí a gente tem a diabetes, né? Às vezes ele acumula gordura, entende? Então, porque de novo, é uma sabedoria que faz uma adaptação, só que ela é biológica e que sempre preserva a nossa sobrevivência e a nossa vida. Então, seja do jeito que for. A gente tem, antigamente, as pessoas sentavam, né? Conversavam, nem que tinha briga, né? Mas era melhor ter... Mas se viam, né? Conversavam. Isso, a comunhão ali, do que não ter. Porque aí esse vazio... E aí, outra coisa interessante da gordura é que, assim, é como se eu sentisse um vazio e eu preciso preencher esse vazio. Então, eu preencho com o quê? Qual que é o significado da comida para mim? Eu como porque eu preciso me alimentar, porque é prazeroso para mim? Ou eu não penso em nada, eu como para preencher esse vazio? Entende? Outra situação que pode acontecer, as pessoas se sentirem agredidas, né? Então, palavras agressivas muito tempo, ou relações agressivas, e aí eu preciso aumentar minha camada de proteção para quando aquilo chegar em mim, amortecer. Então, você vê que o sobrepeso, ele pode ter várias vertentes de conflitos que a gente tem, várias dificuldades, né? Mas, com certeza, a gente sempre encontra essa questão da resistência, quando tem. Porque mesmo que eu me sinto abandonado, eu tenho que resistir. Se eu me sinto separado, eu tenho que resistir. Outra coisa que eu gosto de falar também é para a comida não ser uma recompensa para as pessoas, né? Então, se você fizer isso, vamos tomar um sorvete. Se você fizer isso, vou te dar... Não pode ter barganha nisso, né? As pessoas têm que fazer o que fazem porque fazem. Com criança, por exemplo. Por exemplo, com criança, né? E aí, a criança faz birra porque quer comer McDonald's. Pode ir. O pai dá, porque não tem paciência. A criança quer tomar aquele sorvete que já exagerou um pouco, e aí o pai dá porque está fazendo birra. Então, todas essas relações, se elas forem trabalhadas, e se os pais ocuparem o próprio lugar e a autoridade que é de direito deles, né? Talvez vá mudando essas relações com o passar do tempo, porque hoje a gente tem uma inversão disso também. E a criança que toma conta da casa, por exemplo, ou que é o rei da casa, ou que a casa começa a viver em função dele, né? O que acontece? Ele é muito pequeno para tanta responsabilidade, ele precisa ser resistente. É assim que o corpo pensa, entende? É muito fácil. Não estou criticando ninguém, né? entendeu? Não, mas é isso. Mas é o jeito que o corpo pensa, né? O jeito que o corpo reage. Então, eu preciso resolver o problema. Eu tinha um professor de constelação, né? Que ele contou uma história uma vez, que ele foi jantar com os amigos, almoçar, não me lembro, e tinha o pai, a mãe e as duas crianças iam sair de férias. E perguntando para a criança de 6 anos onde que ela achava que tinha que ir de férias. Aí ele falava, gente, isso é um absurdo. Como que uma criança de 6 anos pode ter uma decisão dessa? E assim como isso, tantas outras coisas. A gente até falou disso no outro podcast, né? Como que a gente está criando, né? Como que a gente lida com os nossos próprios problemas? Porque a gente que resolve, ninguém consegue resolver nada por nós, entende? Então, se a gente volta para nós mesmos, com aquela sabedoria da nossa essência, da nossa alma, né? Uma sabedoria já que é sagrada, né?
que está lá na Bíblia até, muitos momentos escritos, né? Daquelas concentrações que Jesus fazia, nos momentos que ele ficava com ele mesmo, né? Que ele sentia o que ele tinha que fazer, e daí ele consegue receber a intuição, né? Ou então, lá era conversar com Deus, né? A gente fala. Mas é a mesma coisa para nós. Sim. Quando a gente para, né? Assim, quando você Se tem um ouve, problema, né? você vai rezar, que você fica ali orando, colocando na mão de Deus, você não vem uma resposta de coisas que você tem que fazer? Vem. Nessas dificuldades que a gente tem pessoais, é a mesma coisa, assim que eu entendo hoje. Quando você foi falando, dando exemplos de filhos também, né, das crianças, e aí eu penso, quando a gente entende isso como adulto e se resolve nesse sentido, a gente passa a lidar melhor com as crianças, com os filhos, sobrinhos, com as pessoas que estão com a gente. Porque eu brinco, eu falo pro meu filho assim, eu tô aprendendo a ser mãe, eu não sei ser mãe, então vai ter momentos que eu vou acertar, outros não. E a gente nunca, eu vou falar pra mim, você viu agora que eu mexi no celular? A escola ligou, que ele tá na escola. Então, assim, você já fica, ele manda mensagem pra chama que vai mandar ele buscar na escola. Então, assim, é sempre você nunca sabe o que você tá fazendo de certo, o que é errado, então deixa na escola esperando até acabar e eu vou buscar, ou manda alguém buscar, porque vai ficar lá sentindo que tá sozinho, porque o Caio tem muito isso. Se atrasar, você me deixou sozinho, você me abandonou. Mas ele fala brincando. Mas a gente fica já, nossa, tá se sentindo abandonado. Isso. Aí você fala, não, mas eu vou ficar mimando muito também. Então, você não sabe Não, ponderar, difícil. necessidade de ponderar. Mas eu acredito que quando a gente, nisso que você trouxe, né? Num caso, né? Aqui é um exemplo X, mas no caso disso da criança dominar a casa. Eu já ouvi muito isso também, assim, quando uma criança chega, já existe uma rotina. Ela tem que se adaptar a isso. Isso, exatamente. E não a casa a ela. Claro que isso é muito difícil, porque a gente sabe que muitas vezes a gente se adapta à rotina da criança, a casa, né? A gente fica No ali, primeiro momento, no primeiro né? momento, né? Mas é de fato, porque senão isso vai se... Eu acredito até a longo prazo. Essa pessoa vai crescer sempre com tudo em volta dela. Então, em algum momento, ela vai precisar dividir a atenção, às vezes até com o próprio filho. Depois, ela não vai saber lidar com isso. Porque ela sempre foi o centro da casa, em tudo. É lógico que num primeiro momento ali, a criança está na fragilidade muito, você tem que ficar ali. Então, por exemplo, se ela tem algum problema de sono à noite, né? Você vai ficar mais Sim. acordada, você vai atender uma necessidade. Isso também faz parte, Sim. porque se ela não tem também essa necessidade atendida, ela fica, que a gente está falando, se sentindo separada. Mas eu acho que ser pai e mãe o papel é muito difícil, porque primeiro é 24 horas, né? E você está o tempo inteiro fazendo isso que você falou. Eu não sei se está certo, se está errado, eu tenho sempre que contemporizar. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Porém, se a gente se conhece e você sabe as suas possibilidades, conhece a sua dificuldade e consegue mudar alguma coisa em você, por exemplo, eu acho que a gente reflete isso no filho. Porque até 3 anos, 4 anos, o filho, a dificuldade que a criança tem são conflitos dos pais que a criança está carregando. Até quantos anos? Até 4 anos, 5 mais ou menos. Porque hoje, com os 4 anos, 5, elas estão socializando já, né? Antigamente era 6 anos. Com 4 já estão super Hoje espertas, já. Então, eu falo 4 por isso, eu entendo assim. Então, ela já tem o social, já viu o pai, já viu o avô, já viu o coleguinha da escola, às vezes, né? Mas com 2 meses, 1 mês, não. Mesmo Sim. que ela tenha que ir na creche, ela não sente o ambiente que não seja mãe. Então, alguém tem que estar ali meio no papel, né? Então, por isso que a creche, acho que tem os berçários, né? Tem a pessoa que fica só ali, cuidando, né? Quentinho. São poucos, se não me engano, são 6 bebês por professor. Isso, porque ela tem que ficar ali. Então, quando a gente supre essa necessidade na gente mesmo, é isso que você consegue ver o seu filho, entende? E isso que você está falando é outra... Depois o filho... Conforme ele chega na vida, claro, você tem que ficar ali. Depois ele tem que ir entrando no esquema da casa. Porque você não pode mudar. Ah, eu não gosto de comer isso. Então, não come, mas você só vai jantar, por exemplo. E deixa ele sem comer, porque ele tem que ir acostumando, né? Tem uma menininha que tem na internet, que eu acompanhei, ela, Juju. Não é a mais gorduchinha, é uma magrinha, que a mãe dela foi... Juju, não me lembro agora. A mãe dela foi mostrando como que ela ia introduzindo as comidas, né? Então, eu lembro de ter assistido um vídeo que eu achei uma graça, o jeito que a mãe... Não sei se tem outros problemas, mas nessa questão da comida nós estamos... Aí ela estava comendo broto de feijão, né?
Então, a mãe dela faz ela experimentar os sabores. Então, lógico que tem coisa que ela não vai gostar. Uhum. Aí, a mãe dela pôs, acho que ela devia ter, sei lá, 5 anos, né, no vídeo lá. E ela, você gosta do broto? Ela, eu gosto, mas não é o meu preferido, sabe? Uma graça, eu achei bonitinho. Então, mas a mãe estimula, o pai estimula ela a comer as coisas que você come. Agora, se você é do fast food, não adianta você querer que sua criança vai comer cenoura com brócolis, que seria entende? Você também tem que mudar, né, a natureza. Eu tenho meus primos, né? Eles não deixavam as crianças comer açúcar, e tem uma delas que ela faz alimentação, sabe? Foi super legal, assim, essa parte. Então, as crianças não tomam refrigerante, né? Já estão tudo moço hoje. Uma vez perguntei para uma, por que você não toma nem água com gás? Ela falou, ai, tia, não sei, faz um negócio na minha garganta, eu não gosto. Então, porque não tem hábito. Então, quando ela vai para a vida dela, um pouquinho, tudo bem, ela toma. Mas ela não vai ser aquela que eu já vi gente, por exemplo, tomar 2 litros de Coca-Cola por dia, comer McDonald's todo dia. Não são desses, entende? Mesmo que come de vez em quando, sim, porque o de vez em quando não é o que engorda. Sim. Né? E nem o que faz o mal, né? Assim, porque tudo em excesso faz mal, né? Isso. Tudo em excesso faz mal. E quanto mais coisas, que nem você está falando, coisas que são embutidos, né? Então, você pega esses lanches pré-pronto, né? Uhum. Eu lembro de uma história, eu não sei se o McDonald's ainda é assim, mas eu estudei e fui morar em São Paulo na época, e meu primo morava já lá, tudo, e gostava. O McDonald's estava chegando, assim, pra você ver, faz tempo. E aí, ele me disse que eu não lembro se foi ele, um amigo dele, que comprou e pôs no porta-luva. Depois de uma semana foi ver, que esqueceu. E estava intacto. Dizem que tem vários vídeos que o pessoal faz que é assustador o quanto ele dura, né? E que ele fica assim mesmo, intacto. Fica intacto, e tem até um filme na internet, né? Não estamos fazendo campanha contra. Mas tem problema você comer McDonald's? Todo dia tem. Sim. Toda semana talvez até tenha, mas de vez em quando, sim, né? Se você está num lugar, ou falar, hoje eu não estou afim, vamos comer uma coisa, né? Diferente e tal. Fica com equilíbrio, né, Sil? Porque hoje tem muita coisa que é assim, que a gente entende, e eu falo por mim, tem dia que não dá tempo, tem dia que você chega em casa cansado, você quer mais uma coisa rápida mesmo, pra não ter que olhar pra louça depois, pra ter que fazer nada. Isso. Então, assim, mas o ponto é, seja o lanche, outras coisas, tem aquelas caixinhas que hoje tudo, se você quiser comer todo dia embutido, tem tudo pré-pronto. Assim como tem também a opção de coisas pré-prontas que são mais saudáveis, né? Marmitinhas de comida mesmo, coisas assim, então vai muito da nossa consciência. E eu tava conversando na sexta-feira, nós fizemos aula de balé mix aqui, e a gente tava conversando um pouco sobre isso, sobre equilíbrio e tudo mais, e falando sobre exercício e tal, que chegou uma fase da vida que não é mais uma coisa de uma opção. Não. Né? Hoje não é mais opção, seja lá qual for o exercício que você faça, a gente tem que fazer. E assim, ainda a moça falou assim, né, uma cliente falou assim, a gente é adulto. Você é adulto, você sabe o que tem que fazer. Então, isso é uma escolha sua, mas tem que fazer, É igual você fala pra uma criança, tem que fazer isso. Mas é difícil a gente colocar isso e conseguir internalizar isso, né? A gente é adulto, mas essa parte criança que ficou na carência, ou no abandono, ou na sensação de frio, de morte, não é. Ela ainda está vivendo aquilo. Por isso que reverbera, né? Isso, é como se essa parte sua ficasse parada lá no trauma. Entendeu? Então, a gente é adulto, mas não faz. Particularmente, a pessoa que tem sobrepeso, ela faz isso tudo com muito sacrifício, né? Você fala, tem que ir na academia, porque eu tenho que emagrecer 15 quilos, 20 quilos, 5 quilos. Então, é isso que é. Quando você se trabalha, você começa a ter prazer em fazer coisas para você viver melhor. Então, por exemplo, hoje para mim é prazeroso comer um prato, eu como de tudo, pouco. Não preciso mais de quantidade, entendeu? Então, não preciso mais comer um monte de feijão com arroz e coisa, e comer coisas que, às vezes, não tenho vontade de comer salada, por exemplo, né? Mas uma verdura sempre tem, um legume, uma sopa, entende? E eu acho que é isso, trabalhar internamente para você ter prazer de fazer uma atividade física, sentir o seu corpo
mais flexível, mais delineado, né? Mais bonita, porque quando a gente faz atividade física também tem isso, né? A pele fica outra, o humor fica outro, a gente dorme melhor, e aí você fica mais tranquilo, tem um monte de benefícios, assim como a alimentação. Só que para o obeso ou para o sobrepeso, isso é restrição. E aí, se eu tenho isso dentro já, fica muito sacrificado. Então, por isso que é importante trabalhar com os traumas ou as emoções que estão lá represadas, deixar isso no passado e viver daqui para frente. Não interessa se você tem 50, 60. Eu estou falando que eu nunca emagreci na vida tão fácil e me sentindo bem, aí tenho vontade de me arrumar, né? Outro dia eu fui não sei onde, a pessoa, nossa, mas você está diferente. Eu tô mesmo, porque eu tô sentindo curtindo melhor, isso. Né? E isso é muito importante para qualquer doença, para qualquer problema que você tenha. Às vezes a gente, que nem a gente já falou de empresa, né? Às vezes a pessoa não consegue pôr a empresa andando e fica sempre lidando com aquilo e vai na internet, faz vídeo, faz propaganda e nada. E por quê? Porque internamente às vezes tem uma proibição. Sim. Internamente, às vezes quando eu me olho, eu falo, nossa, tem uma desvalorização. E aí você não convence o outro. Você não convence nem você mesma, né? Não, entendeu? Porque primeiro sou eu. Então, quando eu tô no centro, quando eu tô comigo mesma, gostando disso, gostando de me cuidar, gostando de deitar na cama e sentir o corpo que eu tenho, né? Porque a gente vive completamente fora do corpo, né? Então, aí à noite eu falo que eu gosto de tomar banho e deitar, porque fica um cheiro gostoso no lençol, né? Depois. Então, tudo esses prazeres, falar é bobagem, né? Só que são detalhes que alimentam você de alguma forma, entende? Então, mas às vezes para chegar nisso nós precisamos trabalhar os nossos conflitos. Sim. De não poder, dessas desvalorizações muito grandes que a gente teve durante a vida, de não se achar capaz disso ou daquilo, ou de não se achar bonito o suficiente. Quer ver outra coisa? A comparação entre os irmãos, às vezes, faz eu me sentir muito ruim em detrimento do outro. E às vezes eu preciso ocupar um espaço maior dentro de casa, né? Porque o filho, os pais se conectam de forma diferente com os filhos mesmo, porque cada vez que você tem um filho, você é um pai diferente, uma mãe diferente, tudo bem. E às vezes a natureza da criança que nasce também, tem umas que são mais facinhas, outras que são um pouco mais difíceis, né? Assim, então todas essas relações, elas interferem na criação das nossas crenças, que muitas são positivas, né? Porque se a gente passa pelo conflito e resolve, fica positivo, fica recurso para mim. O problema é quando eu não arrumo uma solução, para o abandono, para a frieza, esse tipo de coisa. Mas isso é pelo sentir, não é o que acontece exatamente, mas é o jeito que eu sinto. Então, tudo isso está dentro de nós de alguma forma, essas experiências dos nossos ancestrais, as experiências dos nossos pais, a educação que a gente teve, o jeito que foi para a escola, o jeito que foi conduzido, sabe? Tudo isso vão criando recursos. Às vezes eu fico muito forte, vou e deslancho, mas quando bloqueia, a gente às vezes precisa trabalhar isso. É muito rico trabalhar isso, né? Se conhecer e voltar para esse centro seu. E aí daqui você consegue emanar o que você quiser para quem você quiser, né? Ensinar, educar o seu filho e para você mesmo, né? Entendeu? E não é simples, né? Não sei se ficou complexo. Não, mas eu tô ouvindo e digerindo, porque são muitas informações, né? E é muito complexo para você entender tudo isso, no sentido de você entender você mesma, né? Aceitar isso, entender, passar pelo processo. Então, imagino que cada pessoa tem um tempo também, né, Sil, durante o tratamento com você, o processo. O que eu encontrei na biodecodagem foi uma coisa muito interessante, que foi a rapidez com que a gente alcança alguns problemas. Então, um pouco diferente não é uma terapia, é um processo terapêutico, ou seja, a gente auxilia as pessoas até quando estão fazendo psicoterapia ou um tratamento médico, né? Vai em conjunto. Isso, em conjunto. Auxilia a pessoa a otimizar o tratamento, otimizar o resultado, entende? Então,
E também trata, mas a terapia, por exemplo, é mensalmente feita. Por quê? Porque a gente acessa profundamente o inconsciente, e esse inconsciente, então, do mesmo jeito que ele criou, desde às vezes da barriga da mãe, teve o problema, sem solução, e ele foi criando mecanismos de adaptação até chegar no dia de hoje. Quando a gente dá um estímulo para o corpo, ele vai fazer o caminho reverso. Até ele cicatrizar aquele tecido que está envolvido nisso, curar e voltar na normalidade, às vezes demora um tempo. Então, por isso que a gente fala que as sessões são mensais, porque dá esse tempo entre uma sessão e outra. Se é muito urgente, pode ser quinzenal, por exemplo, umas depressões muito profundas, coisas mais assim que às vezes põem a vida da pessoa em risco, vamos dizer, né? Então, a gente faz umas sessões mais próximas, mas normalmente mensal tem sintomas que com 4 sessões a gente consegue resolver, né? Tem sintomas que precisam de mais tempo. Depende também da abertura que a pessoa tem. Por exemplo, se a pessoa consegue acessar a dor dela e transformar isso, às vezes é muito rápido. Eu já tive resultados com uma sessão. Não é comum, né? Porque não vai falar que está prometendo fazer coisas em uma sessão, porque isso é muito difícil. Mas essa pessoa, por exemplo, ela tinha um processo terapêutico feito já. Ela estava acostumada a fazer esse tipo de terapia, né? Com constelação familiar, então concentrar nela mesma, dar acesso a esse inconsciente. Então, foi rápido o sintoma, entende? Porque já tinha um processo feito. Agora, se a pessoa chega e nunca fez, ou só fez terapia mental, às vezes até a gente precisa de um tempo para a pessoa sentir o corpo, sentir como que o corpo responde àquela emoção. Então, é um processo, entende? E às vezes demora, individual, né? É individual, mas quando a pessoa me procura, eu peço sempre para ela fazer umas 4 sessões, pelo menos, para aquele sintoma, né? E já aconteceu da pessoa fazer 2 e falar, agora parece que está tudo bem. É que às vezes você só vai ver o resultado quando você faz o exame depois de 6 meses, né? Perfeito. Então, já tratei assim colesterol, por exemplo, que a pessoa tinha, nós tratamos, na hora você não vê o resultado, mas depois de 6 meses no exame apareceu. Já tratei endometriose, assim, que foi bem legal, acho que foi 2 sessões. A pessoa tomou consciência, nós trabalhamos lá o momento do conflito, e depois no exame já não tinha mais endometriose. Ovário policístico. Deve ser muito legal quando você pega esses resultados, né? Isso. Quando a paciente traz para você e mostra, assim, as mudanças. Agora, de sobrepeso, eu só posso contar a minha história, né? Nunca tive um paciente, assim, que eu acompanhei suficiente. Mas já trabalhei os conflitos de sobrepeso com algumas pacientes, né? Mas comigo foi uma coisa muito, assim, né? Que eu depois, sabe, foi muito fácil emagrecer. Para falar foi fácil emagrecer, foi. E eu nem fico fazendo aeróbica, essas coisas, porque eu não posso, porque meu joelho não deixa mais. Então, eu faço o quê? Eu fiz yoga bastante, fiz pilates agora, estou fazendo. E seguro a alimentação, me cuido, mas hoje não é mais restrição, entende? Mas é interessante, você sempre fez, né? Você foi até restrita e não teve esse resultado. Então, realmente está relacionado ao que você cuidou antes. E a relação que você tem com a comida, né? Hoje ela não me preenche mais, eu me preencho. Perfeito. E as coisas que eu faço me preenchem. Então, ela não precisa mais se acumular, entende? Se transformar em gordura para se acumular. É mais ou menos esse o processo. E é muito gratificante, assim, e a sensação que você tem internamente, entende? Perfeito. É muito conteúdo, hein, Sil? Né? A gente vai segmentando e tem muita coisa para falar. Acredito que ficaríamos aqui mais muito tempo conversando, porque tem muito assunto, né? Tem muitas ramificações, tudo isso, né? Cada assunto, quando a gente fala disso, ramifica muito. Isso. Mas acredito que tenha trazido já uma luz para algumas pessoas que estão assistindo ou que vai assistir depois. Esse episódio ele fica fixo no YouTube, então dá para assistir depois. E eu queria muito te agradecer pela sua presença, por você compartilhar seu conhecimento, seu tempo aqui. Se você quiser falar algo que você não falou que gostaria, fique à vontade. Se não, eu queria que você se despedisse e que você falasse seus contatos também, que é sempre importante deixar fixado o seu arroba, o seu telefone, ou o meio de contato que você tem, para quem quiser conversar, tirar dúvida ou marcar uma sessão. Bom, o que eu tenho para me despedir, né? Agradecer também a oportunidade sempre de falar da biodecodagem, para mim é muito prazeroso, e porque foi uma coisa que transformou minha vida, né? Um método terapêutico que durante a formação transformou demais minha vida.
e está transformando a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Na verdade, são mais de 25 países já. Hoje eu faço parte do corpo da escola, eu vou começar um curso de formação quinta-feira, uma formação internacional, né? E vou começar a dar aula lá de biodecodagem, então estou bem feliz com isso também. Isso tudo foi a biodecodagem que me trouxe, porque eu fui me conhecendo, fui me posicionando, fui me amando, fui achando que eu tinha valor sim, né? Durante esse período. Então é uma conquista para mim. Queria dividir isso com vocês. E para entrar em contato, se alguém quiser fazer terapia, é pelo 16 99747 3381. Você pode me mandar uma mensagem pelo Zap ou pelo @ciomara, com C-I-O, _novo. Lá também tem os vídeos. E no YouTube também tem alguns vídeos, inclusive do Christian Flash, tem do pessoal lá do Instituto da Cíntia Chiarelli, que é a escola que traz o curso de biodecodagem para o Brasil. E tem lá também algumas meditações que eu fiz há um tempo atrás de cada órgão. Se quiser sentir o órgão, sentir a emoção que está por trás de alguns órgãos, não todos, né? Porque é bastante que a gente tem. Mas lá tem algumas meditações. Então, lá é Ciomara Ish que fala. Mas se você procurar Ciomara Novo, lá tem. E a dica é a gente se cuidar sempre, se amar sempre. E se isso for difícil, a gente admitir isso, falar sim para isso. Porque quando a gente fala sim, todas as portas se abrem para que a gente possa resolver. Perfeito, Sil. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Que você continue transbordando na vida das pessoas. Amém. E até o próximo ApaCast.